quem chega com moral, quem chega bem e quem chega sob desconfiança para esse Campeonato Brasileiro de 2025. Vou trazer aqui junto a vocês uma classificação entre as 20 equipes do Campeonato Brasileiro, tentar destrinchar e preencher essas três categorias, muito a partir de desempenhos em campeonatos estaduais, regional para quem teve, principalmente Copa do Nordeste para as 5 equipes nordestinas, e pré-Libertadores para Bahia e Corinthians, e também o ponto da Copa do Brasil. Algumas equipes que vão jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro jogaram as 2 primeiras fases da Copa do Brasil, então eu vou utilizar um pouco do parâmetro desse recorte inicial de ano, de aproveitamento e de desempenho, e também o que se tem de projeção de elenco, o que se tem de montagem de elenco até aqui para essas 20 equipes, para montar aqui esse quebra-cabeça. Fique à vontade para opinar também, para montar aqui o que você aguarda, o que você observa a partir desse início de ano. Fique à vontade para você destrinchar aqui também as 20 equipes. Deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Já tem disponível aqui no canal um simulado e os favoritos da primeira rodada do Brasileirão, com informações referentes à transmissão, onde você vai poder acompanhar cada um dos jogos, e também uma tier list em que eu classifico quem deve lutar pelo título, quem deve lutar contra o rebaixamento e a briga pela Libertadores também. Mas bora lá! Só uma pontuação, não vou detalhar muito as justificativas de cada equipe, porque são 20 e se eu for detalhar demais o vídeo vai ficar muito longo. Nos outros vídeos que eu trouxe alguns pontos de observação, são válidos para esse daqui também. E uma outra observação, não é porque eu coloco uma equipe em uma categoria acima que eu entendo que ela vai lutar por um objetivo maior do que quem está abaixo. Eu acredito que tem realidades claras de lutas específicas, pelo menos para esse início de temporada, para esse início de campeonato brasileiro. E o que eu vou montar a partir dessas categorias aqui é muito um ponto do que se tem de início de ano, que pode mudar ou não para a sequência da temporada. Mas bora lá, começando de cima para baixo, quem eu acredito que tende a chegar com muita moral nesse Campeonato Brasileiro de 2025, coloco o Flamengo, seguindo com o trabalho do Felipe Luiz, seguindo com um elenco forte também, o nome do Luiz Araújo, o nome do Plata, o nome do Arrascaeta, do Gerson, enfim, tem um elenco que pode possibilitar uma oxigenação durante a temporada, então coloco o Flamengo como uma das equipes que chega com muita moral. Uma outra equipe que eu entendo que chega com muita moral pelo desempenho no início de ano, pela sequência do trabalho do Roger, pelo elenco também que se tem, o Internacional. 2 equipes que eu coloquei como candidatas ao título, como fortes candidatas ao título, inclusive com estreia, com confronto direto, né? Confronto no Maracanã entre Flamengo e Internacional, 2 equipes que chegam com muita moral. Uma outra equipe que eu vou colocar aqui que chega com moral é o Palmeiras. Palmeiras que teve lá seus momentos de deslizar no início ali da primeira fase do Campeonato Paulista, mas se tem um grupo com um investimento muito forte, com a manutenção do trabalho do Abel também é um ponto que se tem de igualdade entre essas 3 equipes, a manutenção da comissão técnica e a manutenção de uma base muito forte também. Então acredito aqui nessas 3 equipes chegando com muita moral. Uma outra equipe que eu coloco também que chega com muita moral é o Bahia. Bahia campeão, voltou a ser campeão baiano de uma grande primeira fase de Copa do Nordeste e classificado via pré-Libertadores para a fase de grupos. Sim, não teve muito brilho, mas conseguiu a classificação a equipe do Rogério Ceni, além de ter o Jean Lucas jogando muito bem, além de ter o nome do Everton Ribeiro, do Eric Pulga também, uma das grandes contratações da temporada do futebol brasileiro, uma das grandes apostas. Então, mais uma equipe para essa lista aqui de chega com muita moral. Bora descer um degrau agora e falar sobre as equipes que chegam bem ao Campeonato Brasileiro. Vou começar com o Corinthians. Poderia ter classificado o Corinthians como uma das equipes que chegaria com muita moral? Sim, mas a eliminação na pré-Libertadores trouxe um impacto negativo. A fase defensiva do Corinthians também
se tem um ponto, apesar da chegada de um novo lateral esquerdo, entendo que ainda a dupla de zaga, o setor defensivo ainda tem algumas fragilidades visíveis e que impactam no desempenho, que impactam numa avaliação a longo prazo. Mas eu acredito que o Corinthians é uma das equipes que chega bem. Bom campeonato paulista. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não houve o segundo jogo da final do Paulistão, mas coloco aqui o Corinthians como uma das equipes que chega bem. Uma outra equipe que eu vou classificar aqui que chega bem ao Campeonato Brasileiro é o Atlético. O Atlético, apesar de ter oscilado na primeira fase do Campeonato Mineiro, muito a partir de uma escolha de uma pré-temporada fora do Brasil e de colocar uma equipe de base no estadual, e apesar de alguns desempenhos, mesmo com a equipe profissional, não tão agradáveis do Campeonato Mineiro, mas eu acredito que é uma das equipes que chega bem, tem um elenco que é mais encorpado do que a última temporada, apesar da saída do Paulinho, e eu classifico aqui o Atlético como uma das equipes que chega bem ao Brasileirão. Uma outra equipe que eu vou classificar que tende a chegar bem, apesar de ser uma equipe que retorna da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas a projeção do elenco e o que foi o Campeonato Paulista para o Santos traz um indicativo positivo. O Santos não jogou a Copa do Brasil por ter sido campeão da Série B, então só entra a partir da terceira fase. Entendo que o Campeonato Paulista traz um retrato de um Santos que chega bem. Mas o chegar bem do Santos é diferente do chegar bem de Atlético e de Corinthians. É uma realidade um pouco mais abaixo, apesar de estar na mesma categoria, mas entendo que o Santos chega bem ao Brasileirão. Uma outra equipe que dá para classificar como chega bem ao Campeonato Brasileiro, apesar de entender que o Campeonato Carioca não trouxe grandes testes, além dos clássicos, além do confronto também diante do Volta Redonda que vai jogar a Série B, mas eu entendo que, apesar de não ter sido muito testado, o que foi exigido do Fluminense ele conseguiu cumprir bem. E na Copa do Brasil também passou as duas primeiras fases com alguma tranquilidade. Então eu coloco aqui o Fluminense como uma equipe que chega bem para o Campeonato Brasileiro. Quem mais? Assim, Grêmio não chega bem. Vitória eu até poderia colocar o Vitória chegando bem, só que os últimos resultados, eliminação na Copa do Brasil, vice no Campeonato Baiano, se tivesse uma categoria aqui entre o sob desconfiança e bem, eu colocaria o Vitória. Mas sem essa categoria eu confesso que eu fico em dúvida. Mas tem o projeto do Carpini, enfim, vou deixar para falar sobre o Vitória depois. Falando sobre as outras equipes, tem o fator Botafogo, assim, eu recebi algumas contestações do vídeo da tier list de categorias de como que se tem o atual campeão não chegando como um grande candidato ao título. Eu não classifico o Botafogo chegando como um grande candidato ao título. Talvez a minha observação sobre o Botafogo fosse a mesma sobre o sentido do Vitória. Se eu tivesse uma categoria aqui entre o bem e o sob desconfiança eu colocaria, mas como não tem, então eu fico em dúvida. Tem o fator São Paulo, e apesar de São Paulo não ter alcançado a grande decisão do Campeonato Paulista, talvez por um erro de arbitragem que foi confirmado ou que se teve ali um ponto de uma Federação Paulista que afirmou que houve um erro, talvez o São Paulo iria um pouco mais longe no campeonato estadual. Coloco aqui o São Paulo também como uma das equipes que chega bem, olhando o elenco, olhando a manutenção também da comissão técnica. Então tá aqui o São Paulo também como uma das equipes que chega bem ao Brasileirão. O Ceará, campeão cearense, mas fora do estadual, é um Ceará que não vai tão bem assim. Se avalia o comportamento do Ceará na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, apesar de eu entender que vai se classificar para a próxima fase, não me gera tanta confiança assim para o Campeonato Brasileiro. Então tá aqui, chega com muita moral. Flamengo, Inter, Palmeiras e Bahia chegam bem. Corinthians, Atlético, Santos, Fluminense e São Paulo. E chegam sob desconfiança, já vou abrindo aqui falando sobre o Fortaleza. Vice-campeão cearense mais uma vez,
Na Copa do Nordeste teve a 4ª colocação no seu grupo, distante de convencer, com muitas contestações sobre novos nomes que chegaram à equipe, como o nome do Ávila, por exemplo. Então coloco aqui o Fortaleza, apesar de entender que o Fortaleza deve girar a chave e lutar por uma Libertadores, mas eu coloco um Fortaleza chegando sob desconfiança. Uma outra equipe que, apesar do alto investimento de contratações, mas acredito que o Cruzeiro chega sob desconfiança por conta da projeção no início da temporada de planejamento. Mudança no comando técnico, mudanças, na verdade, na comissão técnica, um campeonato mineiro em que o Cruzeiro não chegou à grande decisão, terminou caindo para o América, e um América mais modesto do que os últimos anos. Então aqui eu coloco o Cruzeiro chegando sob desconfiança, apesar do elenco e apesar do investimento. Uma outra equipe que chega sob desconfiança, Vasco, por muito pouco não foi a segunda fase do Campeonato Carioca, desempenhos que não inspiram de fato muita confiança, e a própria formatação do elenco também não faz com que o torcedor acredite muito nesse grupo. Falando sobre outra equipe, Mirassol que acredito que muito pelas apostas que trazem algumas ousadias, né? Para quem não vem acompanhando muito a formatação do grupo do Mirassol, tem o Reinaldo, tem o Luiz Otávio, tem o Léo Gamalho, tem o Gabriel, ex-Flamengo, tem o Chico, ex-Juventude. Então é um grupo que tem algumas apostas, muitas apostas na verdade, inclusive na comissão técnica. Tem o nome do Guanais, que chegou às vésperas do Campeonato Brasileiro. Então isso gera alguma desconfiança também para o Mirassol. Uma outra equipe que chega sob desconfiança é o Bragantino, talvez a partir de um reflexo do ano passado, da luta contra o rebaixamento e de um grupo que não teve um fortalecimento no elenco. Acho que pelo contrário, apesar da chegada do Pita, teve a saída do Evangelista, eu vejo um Bragantino que chega sob desconfiança e tende a sofrer no Brasileirão. E aqui vale aquela pontuação que eu fiz sobre, não é porque o Botafogo está, e eu vou colocar o Botafogo chegando sob desconfiança, mas não é que o Botafogo está numa categoria abaixo dessas equipes daqui, que eu entendo que o Botafogo vai ficar abaixo na tabela do que essas equipes. Eu entendo que o Botafogo, na minha avaliação, deve ficar à frente do Santos, deve ficar à frente do Fluminense, mas olhando para como chega no Campeonato Brasileiro, chega sob desconfiança. Tem uma comissão técnica que foi escolhida às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, perdeu peças importantes como o Almada, perdeu o Luiz Henrique também, perdeu o Tiquinho Soares, enfim, perdeu nomes importantes, Tietê também, e se tem um Botafogo que não fez o início de ano dos melhores, né? Nem para a Taça Rio o Botafogo foi, então chega sob desconfiança. Juventude também chegando sob desconfiança nesse Campeonato Brasileiro, muito a partir do elenco, tá? O início de ano do Juventude não foi dos piores, por muito pouco não foi para a decisão do Campeonato Gaúcho, mas a eliminação na Copa do Brasil para o Maringá e o elenco, quando eu olho para o elenco, quando eu bato o olho no elenco do Juventude, eu entendo que ele chega sob alguma desconfiança. Seguindo aqui na lista, Grêmio, apesar de ter ido um pouco mais longe do que o Juventude no Gauchão, na Copa do Brasil está na terceira fase, mas conseguiu classificações muito suadas diante do São Raimundo e diante do Atlético, nos pênaltis, as duas classificações inclusive, e se tem um Grêmio que o elenco também não me convence tanto assim. Eu coloco um Grêmio chegando sob alguma desconfiança. Uma outra equipe que chega sob desconfiança, várias equipes aqui na minha avaliação. Repito, se você discorda, fique à vontade para opinar, fique à vontade para comentar. O esporte que, apesar do alto investimento, o nome do Sérgio Oliveira, o nome do Paciência, do Pablo, a permanência do Lucas Lima, acredito que defensivamente é um esporte que não consegue sustentar tanto assim e que pelas escolhas do Pepa nesse início de ano, de alternar muito a equipe, girar muito a equipe e os desempenhos, apesar de ter sido vice na primeira fase da Copa do Nordeste no seu grupo,
e ser finalista do Campeonato Pernambucano, mas os desempenhos ficaram longe de convencer. Então o Sport também chega sob desconfiança. Ceará e Vitória, confesso que se tivesse uma categoria aqui intermediária entre o bem e o sob desconfiança, eu colocaria as duas. Mas eu vou colocar as duas principalmente do lado do Vitória, avaliando os últimos resultados, eliminação na Copa do Brasil para o Náutico e desempenhos abaixo nos últimos jogos. Coloco o Vitória chegando sob desconfiança. E também algumas carências no elenco. Né? Vitória ainda buscando a figura do 9, ainda tendo movimentos no mercado. Então coloco aqui o Vitória chegando sob alguma desconfiança. E eu também tenho alguma desconfiança quanto a esse Ceará. Apesar do título estadual, entendo que o elenco do Ceará ele não é tão encorpado, ele tem algumas fragilidades em relação à peça de recomposição. E apesar de ter um ótimo treinador que é o Léo Condé e do título estadual, mas fora do campeonato cearense, o Ceará deu alguns indicativos de que não tem tanta solidez assim. Avaliando a Copa do Nordeste, derrota para o Náutico, a vitória contra o CSA foi uma vitória que ficou distante de convencer. Enfim, tá aqui. O Ceará foi muito bem no campeonato estadual, mas quase sendo campeão com 100%. Mas fora do estadual se teve um Ceará com alguns problemas. Então tá aqui, minha classificação ela fica muito dentro disso. Repetindo, não é porque uma equipe está abaixo, em uma categoria abaixo, que eu entendo que ela vai ficar abaixo das que estão acima. No caso de Fortaleza, eu entendo que o Fortaleza tende a girar a chave e ter um bom campeonato brasileiro. No caso do Botafogo, apesar de entender que dificilmente luta pelo título, eu entendo que é um Botafogo que deve girar a chave e terminar, por exemplo, à frente de Santos, à frente de Fluminense. Mas entre as equipes que chegam sob desconfiança, entendo que algumas delas tendem a permanecer dessa forma durante toda a competição. É o caso de Bragantino, é o caso de Sport, talvez, é o caso do Juventude, talvez a partir das limitações do elenco, Vitória, Vasco, Grêmio e Ceará, talvez elas permaneçam sob essa desconfiança até o final do Brasileirão. Deixa um pouco da sua opinião, a sua avaliação. Também deixa o like se curtiu o vídeo. Pode acompanhar outros vídeos, outros conteúdos por aqui. Fique à vontade para passear pelo canal sobre os favoritos e a simulação da primeira rodada. E um pouco também das classificações de quem deve brigar pelo que no Brasileirão. Deixa o joinha, se inscreve no canal e também compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores. Sobre as transmissões, vou deixar aqui o card do vídeo do simulado da primeira rodada, que tem informações sobre transmissão de cada um dos jogos. Acompanha por lá também. Vou ficando por aqui. Até a próxima.